TB Drops. Todo dia um papo diferente. Olá, TB Drops no ar mais uma vez com você no seu agregador de áudio, no Facebook, onde você estiver escutando a gente. Meu nome é José Vitor Hack, estou aqui com vocês para trazer mais um 5 perguntas. Exatamente, a mini entrevista com pessoas que têm coisas legais a dizer e sempre voltadas para o mundo da arte, da cultura, que é o foco do texto brasileiro, como vocês já estão acostumados. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito bacana, o professor Fábio Leonardo. Eu falei professor porque sim, ele é professor de História e professor universitário, né, do curso de História, é dramaturgo, é roteirista, é uma pessoa muito legal e eu espero que vocês gostem da entrevista. Foi muito legal, foi gravada no ano passado. Vocês sabem, nós estamos em um período difícil de pandemia e demoramos um pouco para colocar a entrevista no ar, mas agora vocês vão poder curtir as respostas do Fábio Leonardo. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: para que estudar história? O que o estudante de história ganha com isso? Por que um universitário deveria escolher o curso de História? Vamos ver o que ele respondeu. Olá para todos que estão ouvindo, tudo bem? Então, por que eu estudei História? Na verdade, a minha história, sem querer fazer nenhum trocadilho, ela passa por muitas coisas, né? Na minha infância, adolescência, eu tinha uma ligação muito grande com 3 áreas do conhecimento. Uma delas é a História, que obviamente foi a que eu escolhi. Outra era a literatura, de maneira específica, né? Eu sempre tive uma grande paixão pela literatura, tanto na minha juventude, infância, início de adolescência, e também pelo estudo de literatura no ensino médio. E eu realmente cogitei fortemente a possibilidade de fazer letras. E a outra era a comunicação. Eu cheguei a prestar vestibular para jornalismo, cheguei a ser aprovado, mas eu terminei fazendo a opção por história. Então, na verdade, assim, eu escolhi história por uma paixão do ensino médio, por interesse, curiosidade que eu sempre tinha tido. Eu sempre gostava muito de ler sobre história, sempre tive um grande incentivo familiar para gostar de história. Mas a minha visão de história, quando eu fiz a escolha acadêmica, ela foi uma visão que não era tão diferente do senso comum, né, a respeito da minha área. Claro que à medida que eu fui investindo na vida universitária, na vida acadêmica, eu comecei a ter uma ampliação do olhar sobre o que era o saber histórico, sobre como a história ela tinha ela própria uma historicidade, e a história que se faz hoje é profundamente diferente daquela que se fazia no passado, e que eu tinha, enquanto historiador, e aí entra a parte que eu acho mais importante, a possibilidade de optar por o tipo de historiador que eu queria ser, né? Por o campo da história que eu queria me aproximar. E aí eu terminei me aproximando do que nós chamamos de história cultural, né? Que é um campo da historiografia que se volta para objetos ligados à cultura ou, de maneira mais específica, para um olhar cultural sobre o mundo, né? Quer dizer, o historiador que faz história cultural, ele pode se direcionar para qualquer tema de pesquisa, mas ele tem um olhar cultural, né? E também de um campo de estudos filosóficos, que é o que a gente chama de filosofia da diferença, que me ajudou a entender questões ligadas à micropolítica, à subjetividade, à dimensão dos discursos. E aí eu, enquanto historiador, me movimento nessa área, né, nesse campo, nessas facetas, e me voltei muito para os estudos ligados ao estudo de arte, de estética, né, de cultura contemporânea. E aí, curiosamente, terminou que, enquanto historiador, eu me direcionei a estudar temas muito ligados àquilo que eu já gostava, a área de letras, de literatura e de comunicação, né? Lido com imprensa, com cinema, com literatura, com música, ou seja, com áreas que já eram muito afins para mim, quando eu estava nas minhas opções profissionais. Então, estudar história para mim, ela tem uma conexão muito grande com a percepção de vida, de mundo, né? E isso para mim faz muito sentido. Aproveitando que além de um excelente
roteirista, o Fábio é professor universitário de História lá no Piauí, vamos perguntar para ele o seguinte: se ele acha que a história do Brasil é bem contada pelas nossas artes. No caso, eu me refiro às artes cênicas, né? Teatro, cinema, TV, o streaming, que não deixa de ser televisão. Você acha, Fábio, que a nossa história está bem contada nesse local das artes, que é a dramaturgia? Olha, eu acho que em grande medida sim. Eu acho que nós temos excelentes exemplos de como a história do Brasil foi e é bem contada pelas nossas artes, né? Pela nossa dramaturgia de maneira específica. A televisão, de maneira especial, para mim, ela tem grandes exemplos. Primeiro, porque a gente pode perceber que muitos objetos culturais, muitas novelas, muitas peças de teatro, muitas séries de televisão, elas carregam consigo uma historicidade muito particular, como é o caso de Roque Santeiro, por exemplo, que ela é em si um objeto histórico, como qualquer, na verdade, qualquer instrumento é, mas Roque Santeiro, para mim, ele tem uma significação muito grande, né? Porque é uma obra em dois tempos, né? Uma obra que conta muito sobre a época em que ela foi feita, em que a peça de teatro do Dias Gomes foi pensada, o Berço do Herói. A novela de 85, ela na verdade conta de alguma forma a história da peça O Berço do Herói e conta a história da novela censurada de 75. Então, em alguma medida, a novela Roque Santeiro de 85, ela é por si só uma novela que conta uma época, não é? Eu acho que a televisão brasileira ela já prestou um imenso serviço à história do Brasil, né? A ser um estudo, um instrumento para fazer estudos de história, através de diversas novelas e minisséries. Eu poderia citar aqui exemplos como é o caso de Novo Mundo, né? Do Alessandro Masson e da Teresa Falcão, que estão aí prestes a voltar nos tempos do Imperador. Eu tenho uma grande confiança no trato que esses autores dão para temas históricos, né, temas de época. Novo Mundo fez uma excelente reconstituição do início do século XIX no Brasil. E ao que parece, né, a não ser que eu seja decepcionado, parece que os tempos do Imperador eles têm uma pretensão muito semelhante. Eu também cito um exemplo para mim muito clássico que é Lado a Lado. Lado a Lado, inclusive, eu cheguei a orientar uma monografia que pesquisou a transposição de debates a respeito da Primeira República para a telenovela Lado a Lado. Fizeram um excelente trabalho de época, espetacular. Eu acho que assim é exemplar o que foi feito ali, é, principalmente no sentido de que eles tiveram um acompanhamento de historiadores de renome, né, como é o caso de professores da USP, para fazer aquela reconstituição, de historiadores que destinaram a sua vida de pesquisador para o tema da Primeira República. E é visível, você pode estudar qualquer grande clássico da historiografia sobre o tema, que você vê uma excelente reconstituição de época. Algumas minisséries fizeram um bom trabalho nesse sentido. Eu acho que A Casa das Sete Mulheres tem um bom trabalho de representação do tempo da Revolução Farroupilha. Eu gosto muito dos trabalhos que a Maria Adelaide Amaral fez, de maneira geral, né? Como, por exemplo, JK. Eu gosto bastante também de Um Só Coração. Eu achei um belo trabalho que a Maria Adelaide fez com relação à década de 80, 89 e também a uma memória que se lançou nos anos 80 para a época da ditadura militar em Queridos Amigos. Eu também gosto bastante do trabalho que o Agnaldo Silva fez na primeira fase, né, que são basicamente 3 capítulos de Senhora do Destino com relação à ditadura militar, e também o trabalho que foi feito, obviamente, pelo Gilberto Braga com relação à década de 50 em Anos Dourados e com relação à época da ditadura em Anos Rebeldes. A ditadura militar, para mim, é um dos períodos mais cruciais com relação a trabalho de dramaturgia, talvez por ser o mais retratado. Eu acho que há ótimos exemplos de como deve ser feito e há também bons exemplos de como a gente não pode tratar esse período. Que a gente também tem vários exemplos da dramaturgia bem problemáticos, mas eu acho que se a gente for pegar de uma maneira geral, até a dramaturgia brasileira presta sim um bom serviço para a história do Brasil. Aí então, o professor Fábio acha que a dramaturgia está sim contando direitinho a nossa história na televisão, no teatro e no cinema. Terceira pergunta dos 5 perguntas de hoje.
qual é o fato histórico pouco conhecido que você considera mais apetitoso para um dramaturgo se debruçar? Alguma coisa que ainda não fizeram, mas que você acha que deveriam mostrar na telinha ou no palco? Então, eu acho que a teledramaturgia brasileira já se dedicou muito a temas históricos, né? Média Maria é um caso também que a gente poderia citar e que eu não tinha colocado antes, Terra Nostra, o próprio Benedito Rui Barbosa, de uma maneira geral, fez um ótimo trabalho com relação à época dos coronéis, em Cabocla, fez um bom trabalho com relação ao tema da escravidão em Sim a Moça. O tema da imigração italiana, de uma maneira geral, atravessou a obra do Benedito Rui Barbosa, né? Seja a vinda inicial dos italianos em Terra Nostra, em Os Imigrantes, seja um outro momento, que era a época do pré-Segunda Guerra Mundial, né? Em Esperança, e também aquele momento em que já havia um início de consolidação dessa presença italiana no Brasil, que aconteceu com o Rei do Gado. Eu acho que um tema que eu particularmente tenho um grande interesse é a década de 60, né? Eu sou muito interessado pela década de 60 e 70 porque é o meu tempo de estudo. Eu dediquei grande parte da minha vida como pesquisador a essas temporalidades. Eu acho que a gente tem ainda um certo ponto nevrálgico com relação aos estudos, à representação teledramatúrgica desse período, porque a gente costuma direcionar muito o olhar para a ditadura. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas a época ela tem uma significação muito mais ampla e que perpassa muito mais questões para além da própria ditadura. O que não significa negar uma dimensão histórica que é extremamente importante para nós. Mas quando nós pensamos em década de 60, eu particularmente tenho um grande interesse, e a gente não teve representações disso na dramaturgia, ou pelo menos não com essa intensidade, de uma experiência cultural que foi muito forte. A década de 60 é a época que pululou o maior número de movimentos culturais no Brasil, né? Você tinha a Bossa Nova, você tinha a emergência do conceito de MPB ali em 65, 66, você tinha o Grupo Opinião, você tinha, por exemplo, a Jovem Guarda e você tinha a emergência da Tropicália. Tudo acontecendo numa época muito próxima, e aí vi os festivais de música que se concentraram essa diversidade cultural do Brasil, inclusive as tensões, porque haviam muitas tensões nesse ambiente cultural. Então, eu particularmente eu gostaria muito de escrever uma história centrada nessa ambiência cultural do Brasil da década de 60, voltada para cenário musical, né? Como esse cenário musical representava, por exemplo, uma música que se desejava mais engajada, uma música de crítica social que era diferente da música engajada, que é o caso da Tropicália, de uma música que tinha outros interesses que não eram políticos, como é o caso da Jovem Guarda e por aí vai. Então, eu acho que eu falei da Jovem Guarda no início, mas eu queria falar da MPB, né? Enfim. Eu acho que a gente poderia ter uma história que falasse muito dessa vivência cultural no Brasil dos anos 60, que passa pela ditadura, é óbvio, mas está para muito além disso, né? São experiências muito mais amplas. Eu acho que perceber essa complexidade das experiências culturais e comportamentais do Brasil nos anos 60, eu acho que cabe ainda ser estudado. Eu acho que daria para fazer uma história muito apetitosa, muito gostosa, né? Eu acho, inclusive, que tem uma novela que retratou bem esse contexto de década de 70, um recorte específico da década de 70, de uma forma a representá-lo a partir também das experiências culturais. Foi o caso de O Boogie Woogie, né? Que mostrou o ano de 78, se eu não me engano, né? Foi a época, e mostrou a época das danceterias, a época das discotecas. Representou muito bem em termos de caracterização, de roupas. Eu gostei da representação de Boogie Woogie, era uma novela bem despretensiosa e conseguiu brincar com a época, eu acho que foi bem legal. Como o Fábio acabou de falar na resposta dele, a área de estudo dele se concentrou nos anos 60. E eu queria que ele falasse para os ouvintes do podcast sobre quem é Jomar Muniz de Brito, que é um personagem central da pesquisa que ele fez na universidade e também do livro, né, que ele publicou, esse livro, justamente, fruto da pesquisa que ele fez no ambiente acadêmico. Conta pra gente, Fábio, quem é Jomar Muniz de Brito?
Bom, o Jomar Muniz de Brito, né, é o personagem que eu estudei na minha tese. Ele, na verdade, assim, contando um pouquinho da minha história como pesquisador, né, como historiador, eu dediquei a minha vida acadêmica, principalmente a partir do meu mestrado, a personagens, a ambiências culturais, justamente como eu falei, relacionadas a personagens da cultura brasileira. E no começo eu me dediquei para o Torquato Neto, que era um personagem da cultura piauiense, mas que extrapolou essa vivência do Piauí. E em seguida para o Jomar. O Jomar, ele é um senhor que está vivo ainda, ele mora em Recife, e o Jomar, ele, desde a década de 50, que ele vivencia, ele participa de experiências culturais que se dão especificamente ou em Recife ou em João Pessoa, que foram espaços que ele frequentou de maneira muito intensa, mas que convergem, conversam com experiências culturais que se deram no Brasil inteiro. Então, na década de 50, o Jomar ele se integrou em um cineclube, né? O cineclubismo era uma experiência muito forte nessa época. Houve uma encíclica papal na década de 50, no sentido de estimular os espaços da igreja, colégios católicos, a criar os cineclubes como forma de vincular os jovens a esses espaços e, consequentemente, vincular os jovens às igrejas, né, a igreja católica. E o Jomar ele participou de um cineclube do Recife, né, que inclusive levava o nome da encíclica papal que fundamentou essa experiência. Claro que o cineclube ele tinha uma intenção pastoral, mas terminava que, no geral, eles extrapolavam muito isso. Muita gente que estava no cineclube não estava muito preocupado com a igreja, mas sim em discutir cinema, em assistir filmes, e ele virou crítico de cinema a partir da experiência do cineclube, né? A partir dessa experiência de crítica de cinema, o Jomar ele se torna estudante de filosofia, ele se forma em filosofia. Ele participou dos movimentos de educação de base que se deram no Brasil, chegou a ser companheiro do Paulo Freire nesse trabalho, né? Atuou em Pernambuco no movimento. Ele também foi integrante do Teatro Popular do Nordeste com o Ariano Suassuna, foi aluno do Ariano Suassuna. E ele escreveu muitos ensaios culturais, né, vinculados tanto à experiência de cultura ligada ao movimento de educação de base, que é um ensaio que ele lança em 64, chamado Contradições do Homem Brasileiro, e depois um ensaio que ele lança em 66, chamado Do Modernismo à Bossa Nova. O Jomar ele vai atravessando, ele se torna professor de filosofia da Universidade Federal, na época Universidade do Recife, que depois vai virar a Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi aposentado compulsoriamente pela ditadura militar, né, como professor subversivo que ele era. Ele integrou depois uma série de experiências tropicalistas que se deram no Recife. Ele participou da assinatura dos dois manifestos tropicalistas que se deram na cidade, que foi um manifesto chamado Porque Somos e Não Somos Tropicalistas e um outro chamado Inventários de um Nosso Feudalismo Cultural. Nisso ele inclusive tem vários conflitos com o próprio Ariano Suassuna, né, que defendia uma outra experiência de cultura, que depois vai ser chamado de Movimento Armorial, né? Na época não tinha esse nome. Ele depois se volta para fazer filmes experimentais, né, em formato Super 8, voltados para fazer uma crítica de cultura. Então ele era uma figura muito, muito ativa. Inclusive ele chega a fazer críticas centrais à figura do Ariano Suassuna e à figura do Gilberto Freire, né, que eram dois grandes expoentes culturais do Recife. E um filme muito clássico que ele se dedica para isso é um filme chamado Palhaço Degolado, onde ele, olha que afronta, né, ele se veste de palhaço e vai para frente da Casa de Cultura do Recife, né? E há um caso interessante que a Casa de Cultura no Recife primeiro, ela era a antiga casa de detenção. E segundo, ela era um espaço extremamente centrado na figura do Gilberto Freire e na forma como o Gilberto Freire, né, que é o autor do clássico Casa Grande Senzala, olhava para a cultura, né? O Gilberto Freire era um homem intelectual, brilhante, mas era um homem da elite, né, e pensava a cultura a partir de um olhar muito elitista também. Então o Jomar era um crítico, né, era um zoeiro, com essas figuras, né, como Mariano, Gilberto Freire e tal. Se volta para fazer filmes experimentais ligados à experiência cultural. Depois ele, no final dos anos 70, início da década de 80, ele é readmitido na universidade, passa a atuar como professor na UFPB, até onde ele fica até se aposentar de fato novamente, né? Ali pelos anos 2000, né? Onde ele conclui sua atividade como professor. E ele também
faz filmes experimentais com outra pegada, voltadas para as questões de gênero, né? Que é inclusive uma coisa que eu cheguei a estudar mais recentemente, foi os filmes em que ele se voltou para as questões de corpo, sexualidade. Inclusive tem um artigo recente que eu publiquei num dossiê sobre um filme que ele faz em João Pessoa, e ele faz uma releitura, né, de uma história trágica que acontece na cidade, que é o caso de uma poetisa chamada Naide Beris, ela tinha um relacionamento com um político da cidade, que era o João Dantas, que era inimigo pessoal de João Pessoa, né? O João Pessoa que na época era candidato à chapa presidencial com Getúlio Vargas em 30, né, e que foi assassinado pelo João Dantas porque o João Pessoa teria com os seus correligionários exposto, né, a vida sexual, a vida pessoal íntima do João Dantas com a Naide Beris. E aí, na verdade, a partir dessa história, o João Dantas mata o João Pessoa, e aí isso degladia a Revolução de 30. E o Jomar faz um filme experimental em Super 8, lá em João Pessoa, chamado Esperando João, né, em que, na verdade, ele leva um grupo de teatro, que é o Vivencial Diversiones, formado por homens, veja só, e esses homens se vestem de mulher e se espalham pela cidade de João Pessoa para interpretar a Anaíde Beris, né? O filme é todo narrado a partir de poesias da Anaíde. É um filme muito bonito, muito sensível, né? Um filme experimental, não é um filme com roteiro, um filme com história. É um filme que tem um outro formato. E aí na década de 90 eles fazem filmes em VHS, voltados também para essa experiência do corpo, como é o caso de um filme chamado, uma sequência de filmes chamada Madame Bayer, né, em que ele se volta para pensar essas dimensões do corpo masculino, do corpo andrógeno, do corpo travesti e tal. E atualmente o Jomar, ele participa ainda de experiências culturais, mas ele já está com uma idade um tanto avançada, mas ainda é muito ativo. E ele gosta de ser chamado de mal velhinho, né? Ele brinca que a imagem do bom velhinho é muito chata. Ele gosta de ser chamado de o mal velhinho da cultura brasileira, né? E é muito interessante, ele é uma figura muito interessante, muito ativa, muito hiperativa. Teve uma ligação muito forte aí com Caetano Veloso, foi amigo do Caetano, amigo do Glauber Rocha. O Glauber chegou inclusive a prefaciar um dos ensaios culturais que ele lançou na década de 60. Então, assim, o Gilmar é uma figura interessantíssima para quem se interessa por cultura, e ele foi objeto da minha tese de doutorado, né, que chama Visionários de um Brasil Profundo, e está publicado em livro, né, pela editora da Universidade Federal do Piauí. Eu não disse que seria boa a entrevista? Eu conheço o Fábio há um bom tempo, é um querido amigo, e além de conhecer o potencial dele como dramaturgo, roteirista, um cara muito criativo, excelentes ideias, ainda tem esse banho de cultura trazendo um personagem pouco conhecido em outras regiões do país, como o Jomar. Muito legal a contribuição dele para a cultura do Piauí e, obviamente, para a cultura brasileira. Encerrando, quinta pergunta das 5 que nós fizemos para o Fábio Leonardo. Fábio, qual a contribuição do Piauí para a nossa cultura? Olha, o Piauí, ele é um estado relativamente pouco visto, né, da federação, mas eu nem gosto tanto de fazer essa ideia do Piauí como lugar negligenciado, enfim, porque eu acho que não é o caso. Mas eu acho que o Piauí ele tem uma contribuição cultural muito grande para dar para o Brasil, né? O Piauí, a gente pode tanto olhar para a dimensão das tradições culturais que o Piauí carrega, como para o fato de que o Piauí é um estado também cosmopolita, né? Então, em termos de tradições culturais, o Piauí ele tem alguns dos mais importantes parques arqueológicos do mundo, né? Como é o caso do Parque Nacional de Sete Cidades, da Serra da Capivara, com a maior concentração de sítios arqueológicos do mundo, com o Museu do Homem Americano, o Museu da Natureza, que é um espaço referência de estudos em arqueologia para o mundo inteiro, né? Então o mundo inteiro desembarca no Piauí para estudar arqueologia, para se voltar para os estudos arqueológicos. O Piauí pode ser considerado como uma forte teoria de ser aqui o berço do homem americano, né? Um dos principais espaços de chegada do homem americano. Há vários debates a respeito disso. Há outros parques nacionais com pinturas rupestres muito antigas, como é o caso da Serra da... Agora estou fazendo a confusão. Sete Cidades. Inclusive o Parque Nacional de Sete Cidades, que já fica no norte do estado,
ele tem uma história muito engraçada, porque ele foi um dos objetos do estudo de um livro, né, de dois livros, na verdade, voltados para as questões é, não com pouca comprovação histórica, mas que carregam consigo questões muito singulares, né? Um deles é um cara chamado Eric von Däniken, que escreveu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, e ele vai falar sobre as formações rochosas que existem em vários lugares do mundo, inclusive no Piauí, formações que, segundo ele, seriam obras de, né, é um livro ligado a essa questão de ufologia, obras de extraterrestres e tal. E outro autor, que é o Ludovic Steenhuisen, né, que é um autor austríaco, que veio ao Piauí para estudar as inscrições rupestres que existem no Parque Nacional de Sete Cidades, e que ele diz que tem muita proximidade com as escrituras fenícias, né? Ele vai colocar que o Piauí pode ter sido espaço em que os fenícios lá na antiguidade vieram, considerando que o povo fenício, né, que existia no Oriente Próximo, era um povo de navegadores, né, um povo bastante ligado ao comércio, e que o Piauí pode ter sido um dos espaços naquela época da presença fenícia. O mais interessante é que esse mesmo espaço, né, o Parque Nacional de Sete Cidades, e essas formações rochosas carregam toda uma ideia do lendário, né, do místico. Fala-se que eram formações encantadas, né, que havia toda uma dimensão mágica naquele espaço, né, e tal. Existia antigamente um homem que vivia lá como ermitão, que falava que o sonho dele era desencantar as sete cidades perdidas. Inclusive há uma novela que teve uma passada pelo Piauí, que foi Sete Pecados, do Valci Carrasco, que mostrou a região das sete cidades, né, justamente com essa pegada meio mística, né, que eu acho que ainda há muita coisa a se explorar em termos do teledramatúrgico, do Piauí poderia ser espaço disso. O Piauí tem o delta do Parnaíba, né, fica entre o Piauí e o Maranhão, é um dos três únicos deltas a céu aberto do mundo, né, os outros dois, se a memória não me engana, são do Rio Nilo, no Egito, e do Rio Mekong. E o Piauí tem o delta do Rio Parnaíba, que é um belo espaço natural, né, de belezas naturais. Seria uma ótima ambientação para uma novela que se desejasse mostrar essa dimensão de natureza e tal. Assim como também o Piauí tem os cânions do Rio Puti, né? E a cidade de Teresina, nossa capital, apesar de não ser uma capital litorânea, ela é uma capital de serviços, mas ela tem uma fortíssima tradição de artes ceramistas, inclusive de arte santeira, né? É muito interessante essa tradição piauiense, né? Então o Piauí ele tem um forte potencial cultural, né? Assim como também o Piauí tem figuras como é o caso do Torquato Neto, que foi um poeta e letrista piauiense que participou da Tropicália. Então o Piauí tem essa centralidade tropicalista também. Inclusive o fato de que a música Cajuína, do Caetano Veloso, que foi feita em homenagem ao Torquato Neto, foi feita em Teresina e diz respeito, né, a essa relação que o Caetano tinha com o Torquato, a amizade. E ele brinca, né, com essa figura do menino, o menino infeliz, né, que vivia em Teresina, e aí ele vai falar da cajuína cristalina em Teresina como uma metáfora dessa experiência que ele viveu, né? Então, assim, o Piauí ele tem um forte potencial turístico, um forte potencial cultural e eu acho que um forte potencial de ser palco de teledramaturgia. Há muitas histórias a serem contadas aqui e daqui, né? Histórias de ficção que podem partir de um espaço como é o caso do Piauí, que poderiam retratar esse espaço do Piauí como outras novelas fizeram, mas de maneira mais rápida, né? Mais pontual, mas o Piauí poderia sim ter essa exploração. Inclusive o turismo religioso, né? O Piauí tem um espaço de uma religiosidade católica muito forte, que é Oeiras, que foi a primeira capital do estado, onde ainda hoje acontece uma enorme procissão, a procissão do Fogaréu e a procissão de Bom Jesus dos Passos, que é uma procissão de grandes proporções, né, que acontece todos os anos durante a Semana Santa. Então, assim, há espaço para muitas novelas poderem ser feitas aqui, voltadas ou para essa dimensão religiosa, ou essa dimensão arqueológica, ou essa dimensão meio mística, né, dos espaços naturais. Então, há muita coisa interessante que o Piauí pode protagonizar, né? Excelente, excelente. Deu água na boca para conhecer o Piauí, hein? É um estado que eu não conheço e que gostaria de conhecer, justamente pelo inusitado. Existem estados da federação que eu, pelo menos que sou paulista,
Tenho muita curiosidade, porque chega muito pouco informação a respeito deles aqui para nós. Espírito Santo, Acre, Rondônia, Roraima e Piauí. É um dos estados que a gente conhece pouco e que, pelo jeito, deveria conhecer muito melhor. É isso. A entrevista 5 perguntas para Fábio Leonardo Brito se encerra aqui. A nossa semana de TB Drops também. Terça-feira estamos de volta. E não se esqueça, segunda-feira, podcast do Texto Brasileiro. Comigo, com Fábio Marquezine e Reinaldo Maximiano. Um beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.